coisa contra o clube, eu não sei. Mas contra vocês a gente vai ficar. Porque a gente vai defender as cores. A instituição a gente vai defender. Foda-se. Foda-se. Foda-se se você lambe saco de Casares, lambe saco de diretoria, de organizado. Eu não quero saber. Se tá errado, a gente vai questionar o porquê tá errado. Até agora ninguém vai se explicar e não vão se explicar. Esquece, não vão se explicar. E hoje saiu a notícia que o São Paulo precisa vender ativos do clube. Traduzindo, jogadores, urgentemente, porque o São Paulo tá fudido financeiramente. O São Paulo já chegou a 1 bilhão de dívida. A bola da vez é o Henrique Carmo, que inclusive hoje já recebeu outra proposta do CSKA em torno de 35 milhões de reais, né, mano? Então, cara, se os caras subir pra 40 milhões, o São Paulo vai vender um jogador só do Bahia, o Lúcio Rodrigues. Foi vendido a mais de 130 milhões ontem. Um jogador. Aí o São Paulo vendeu o Lucas Ferreira, vendeu o Matheus Alves, William Gomes. Todos esses jogadores da base aí que foram vendidos deu 130 e poucos milhões. Um jogador do Bahia foi mais de 140, 130. Sabe, cara, é uma gestão de bosta. Então os caras estão vendendo almoço pra pagar janta. Por quê? Esses filhas da puta fuderam com a vida do São Paulo, financeiramente. Estão mamando na teta, estão focados em destruir o clube. Esse é o objetivo deles. Esses são o objetivo de todo mundo aí. Porque tem líder de torcida organizada que não critica o presidente do São Paulo. E a gente sabe o motivo e não precisa mais uma vez repetir aqui. Eu sei que não dá muito pra comparar, tá? Mas vamos lá, o São Paulo vendeu o Henrique, o Ferreira, o Alves, o William Gomes e o Ângelo. 5 jogadores que eram vistos como os caras promissores na base de São Paulo. E subiram bem, os 5. O Ângelo nem teve chance, coitado. Por 34 milhões de euros. Esses 5, somando os 5, 34 milhões de euros. O Palmeiras vendeu o Vitor Reis por 37 milhões de euros. Um zagueiro, que normalmente vale menos, o Palmeiras vendeu por 37 milhões de euros. E aí você pode estar falando aí agora, Gabi, mas não dá pra comparar o Palmeiras, pô, o Palmeiras tem margem e tá. Sabe por que o Palmeiras tem margem? Porque tem gestão competente. Tem algum segredo nisso? Não é óbvio isso? Porque tem um JP Sampaio ali, que faz um trabalho espetacular na base. Porque não deve, porque paga em dia, porque faz tudo certinho. E é muito fácil esses caras que estão no poder hoje, os caras que estavam ontem, anteontem, modo de dizer, mas essa gestão passada, gestão que passou também, é muito fácil falar de dívida. Quem coloca a dívida no clube, quem coloca um clube afundado em dívida são vocês, cara. São vocês. São vocês que aumentam dia após dia a dívida de um clube. E vendendo jogadores pelo valor de 6 milhões de euros, essa dívida só vai aumentar, e aumentar, e aumentar. Isso não é óbvio? Para um cara que é gestor, para um cara que é profissional, presidente, diretor de um clube, não é óbvio. O que uma venda de 6 milhões vai mudar hoje na realidade de São Paulo? Não é mais interessante? O São Paulo está agora numa fase decisiva da temporada, mas vendeu o Henrique e trouxe o Rigoni, né? Então, e o Tapia, tá tudo certo. São Paulo está numa fase importante. Não é mais interessante colocar um moleque desse para jogar? Em Brasileirão, em Libertadores. Um moleque que arrebenta numa Libertadores, num Brasileirão, ganha ali mais status, é vendido por mais depois? Porque vocês estão de brincadeira, cara. O São Paulo tá devendo 1 bi. O São Paulo tá devendo 1 bilhão. 1 bilhão o São Paulo tá devendo. E vocês acham de bom tom negociar um jogador, o Henrique, promissor, pelo valor de 6 milhões de euros? Isso é de verdade, assim, ó, tapa na cara do torcedor, cara. Você que é torcedor, sinta assim, ó, como se alguém tivesse dado um tapa na sua cara. É uma vergonha o que estão fazendo com a base de São Paulo. Conseguiram sucatear uma das principais gerações da base de São Paulo nos últimos anos, vender por valores assim, ó, não dá nem pra falar venda, cara, parece que o São Paulo tá doando os caras, tá doando. Imagina você, diretor de um clube, presidente de um clube, você recebe uma proposta, ó, deixa eu ver aqui, recebi o Henrique, promissor, né, muito bom jogador, tá bem, ponta, 6 milhões de euros, que proposta, hein, cara, vou vender. É um absurdo, cara, é um absurdo. Então assim, o torcedor precisa cobrar explicações. E a diretoria do São Paulo Futebol Clube tem que dar explicações. Porque é uma vergonha o que está acontecendo com o São Paulo. Uma vergonha. Promissor, talentoso, né? Que é o Henrique Carmo. E dessa vez, cara, assim, além de ser mais um, né? No momento em que o Henrique Carmo estava começando a ganhar oportunidades com o Crespo, cara, todos os jogos que o Crespo colocou ele para jogar, ele jogou bem todos, né? Entrando bem, né, cara? Sempre fazendo fumaça ali, botando fogo no jogo quando ele estava entrando. Entendeu? E tu falando assim, cara, esse moleque é bom, o moleque é diferente, entendeu? Entrando nos jogos, com personalidade, jogando bem.
entendeu? Mostrando ser muito talentoso, entendeu? E evidentemente já imagina que o moleque vai ganhar mais espaço, cada vez ganhar mais minutos, né? Cada vez virar mais importante no elenco e depois tu vender ele aí por um bom valor. Mas no São Paulo as coisas não funcionam dessa forma, né? No São Paulo funciona, qualquer um que chegar aí com dinheiro de pinga, leva os garotos da base, tá sendo assim. Não é de agora, né? Que agora tá sendo de uma forma completamente surreal, né? Porque tá sendo um atrás do outro, né? Jogador barato, a diretoria de São Paulo vende sempre, né? Desde o começo da gestão, as vendas aí são bem baratas. Mas esse ano é um negócio que a gente talvez nunca nem tinha visto, né? A gente vai pegar aí o William Gomes no começo do ano, aí teve o Ângelo, né? Que nem jogou no time de cima do São Paulo, já foi doado lá pro time da França. Aí teve Lucas Ferreira, Matheus Alves e agora o Henrique Carmo, né? 5 aí, irmão, um atrás do outro aí por dinheiro de pinga, né? Um atrás do outro aí por dinheiro de pinga. O menino aí. Quando eles aparecem falando isso, pode ter certeza que já tem coisa aí para acontecer. Se não acontecer agora, acontece no final do ano. Tá? Então, o que os porta-vozes já estão falando? Já estão falando do Henrique Carmo, tá? São Paulo recusa nova proposta do CSKA para o Henrique Carmo, tá? Mas aguarda mais investidas. Olha só que maravilha. O tricolor rejeitou já propostas de clubes de alguns lugares, como o futebol russo, né? 3 milhões e meio. Só faltava vender por 3 milhões e meio um talento do tamanho do Henrique Carmo, né? É só o que faltava, né? E depois recebeu uma proposta, recusou uma proposta de 6 milhões, né? Então começa aquele blá 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 que o São Paulo tá rejeitando. E você vê os valores aqui, são valores patéticos. O Bahia, esses dias, vendeu o jogador deles a 20 milhões de euros. Acho que eu tenho até o nome do jogador aqui, mas se não tiver, tudo bem, fica a informação aí, depois eu trago outro vídeo, tá? O Bahia vendeu um jogador deles a 20 milhões de euros. Tá aqui, ó, negócio fechado. O Bahia acertou a venda de Luciano Rodrigues para o Neon, né, da Arábia Saudita. 20 milhões de euros mais 2 milhões em bônus, ou seja, mais de 220 milhões de reais. Isso é o que acontece quando um clube é organizado. Quando um clube não fica pedindo para porta-voz vir a público falar merda que vai precisar vender jogador, que não aceita 6, mas por 8 começa a conversar. É isso que faz clubes venderem o seu patrimônio a bons preços. Não abrir a porra da boca. Não ficar pedindo porta-voz para vir defecar pela boca. Falar que tá precisando, que precisa vender mais um menino. Aí já botam o nome do Henrique Carmo. Ô, cambada de estrupício, nojentos, cara. Burros. Ô, diretoria inútil, cara. Aí você vê o Bahia vendendo jogador a 20 milhões. Palmeiras aí. Depois eu vou trazer alguns números aqui de alguns clubes aí que venderam alguns jogadores. Cara, é impressionante. Palmeiras vendeu aquele zagueiro deles lá, 200 e tralalá milhões, Vitor Reis. Quem era Vitor Reis? E não vem me falar, mas ele tinha minutagem, Jova. Tinha minutagem o cacete, porra. O moleque tinha mal jogado no profissional. Isso é desculpa desses inúteis que estão destruindo o São Paulo ano após ano. Vai cagar no mato, rapaz, vai. Então já começam a falar aí, né? O São Paulo entende que os valores estão distantes. Vai tomar no rabo. Aí chega uma proposta de 8, vai vender o Henrique Carmo aí também. Esses inúteis, esses estrupícios,